Olá, boa noite. Estamos entrando no ar com mais um bate-papo ao vivo aqui no Plena Mulher. E no estúdio hoje, comigo, Luciane Romanovski, eu tenho a presença dessa convidada carismática, que é a Carla Secarello. A Carla é psicóloga e sexóloga, mestre em Ciência da Saúde formada pela Unifesp, autora do livro Sexualmente, Nós Queremos Discutir a Relação. Ela tem um canal no YouTube que se chama Sexualidade e Você e apresentou também programas no SBT e TV Gazeta. Boa noite, Carla. Tudo bem? É um prazerzão ter você aqui hoje no estúdio conosco. A gente vai conversar sobre um assunto muito interessante que é lubrificantes íntimos. No segundo bloco, como de praxe, vocês, internautas, vão participar do nosso programa enviando perguntas que a Carla vai responder para vocês depois no segundo bloco. Podem mandar pelo e-mail, que é o plena@plenamulher.com.br, no Twitter, @plenamulher. Tem também o WhatsApp, que é 11 99 223 2382, ou pela fanpage do nosso Facebook, que é Plena Mulher. Carla, muita gente acha que lubrificante íntimo só é usado quando a mulher entra na menopausa. Procede essa informação? Não. Até pouco tempo atrás, isso era uma verdade, né? Porque esse mercado, vamos dizer assim, sensual, íntimo, erótico, ele era muito restrito. De uns tempos para cá, começou-se a fabricar muita coisa diferente e com várias utilidades. Então, aquele único gel lubrificante à base de água, muito conhecido por aí, que a gente encontrava até num supermercado, ele então era usado apenas para essas mulheres que perdem a lubrificação com a menopausa porque tem realmente uma mudança hormonal significativa, mas hoje já não é bem assim. Então, pode-se usar este para esse tipo de prática, mas pode, por exemplo, também utilizar o lubrificante íntimo para um sexo anal. Relações homossexuais se utiliza o lubrificante íntimo. A gente tem, então, lubrificantes hoje que esquentam, que aquecem, que fazem um negocinho assim que parece que tá cheio de formiguinha no lugar. Já entra na área da fantasia. Exato, exatamente. Não fica só para aquela coisa de vamos criar uma condição favorável para que a mulher tenha relação sexual, porque precisava da lubrificação para ela. Hoje não. Hoje você pode brincar através dos lubrificantes. Então, como eu disse, o lubrificante ele hoje já não é mais só usado pela mulher, é usado também pelo homem, porque pode passar lá na glande do pênis, então vai aquecer, vai gelar, vai então gerar variados estímulos na relação sexual. Muitas coisas podem acontecer. E aí, então, você aumenta muito a gama de possibilidades para poder brincar na relação sexual. Né? Não fica uma coisa muito chata somente para criar lubrificação. Então, aí vai da fantasia, né, do que você pode usar. E hoje a gente vê que não é só lubrificante, né? A gente vê, por exemplo, que tem preservativo. Então, hoje tem de tudo quanto é jeito, né? Tudo quanto é jeito, com cor, com sabor, com textura, comestível, neon, e aí vai, né? Então, você pode brincar das mais diferentes formas na hora da relação sexual. Eu acho isso muito bacana, porque a mulher, ela tem sempre uma tendência maior a buscar estas coisas para inovar a relação, né? Então, sair daquele âmbito que era somente criar uma condição para ela ter... Que era uma necessidade, né? Uma necessidade, criou para a mulher essa possibilidade também de buscar alternativas para melhorar a sensualidade, a intimidade do casal. E os homens, aos poucos, passaram também a procurar esse tipo de coisa, né? Porque a gente sabe que o mercado íntimo, o mercado erótico, ele hoje vamos dizer assim, levado mais pelas mulheres. 70% desse mercado é estimulado pelo consumo de mulher. Exatamente, pelo consumo de mulher. Então, o homem ainda precisa de um pouquinho mais, né? Que isso vem se abrindo a cada dia. Eu acho que tem coisas muito interessantes aí que dá para aproveitar bastante na relação, né? E como é esse mercado de lubrificantes íntimos? A oferta, o número de fabricantes, de diferentes linhas de produto aumentou muito nesses últimos anos? Aumentou bastante e, olha, embora as pessoas possam nem achar
que isso aconteça, mas a grande maioria são fabricantes brasileiros, né, que têm produtos de extrema qualidade. Porém, a gente sabe também que, como em qualquer mercado, tem os picaretas também, né? Então, assim, é muito importante. Então, você que está aí assistindo a gente, de repente eu quero comprar um lubrificante íntimo, como é que eu faço, como é que eu não faço? Então, primeira coisa que a pessoa ela tem que olhar na embalagem é se tem lá o registro na Anvisa. Se tem um profissional responsável por aquele produto, porque aí é um produto confiável. Né? Então, hoje a gente vê que tem várias empresas que você pode adquirir, que você pode comprar e utilizar para poder, então, se beneficiar de um sexo muito prazeroso, né? Compra em farmácia, compra em supermercado, compra por site? Não. Esses géis, né, esses lubrificantes que eu estou me referindo, normalmente eles vão ser encontrados em sexy shops, né? Então, aí você vai poder adquirir através de sites na internet, ou então as lojas físicas mesmo, né, que você pode ir lá e adquirir. Na farmácia vai ter só aquele comum que a gente conhece mais, que a gente ouve mais falar. Exatamente, esse mais comum você vai ter mesmo. Agora, esses outros, você já vai poder encontrar nesses lugares. Tem gente que tem vergonha de entrar num sexy shop. Não precisa mais ter vergonha. Pega lá, entra num site na internet, em casa, sossegadinha. Eu acho que entrar numa sex shop deveria ser motivo de orgulho para a pessoa, né? Mostra que ela está preocupada com a relação. Claro, mas isso ainda provoca muita vergonha, né? Sabe que eu atendo no consultório, eu atendo muito casal no consultório. E uma das coisas que eu estimulo os casais a fazer num primeiro momento é isso. Olha, é o seguinte, vou te passar tal site, que é um sexy shop, enfim, legal. Vou te passar tal site. Esse é um exercício. Eles vão para casa, vão tirar toda a roupa, ficar pelados na cama, pega o computador, senta lá os dois juntos e vamos entrar no site na internet, porque para criar um pouco mais de intimidade, leveza em relação ao assunto. Aí eu peço para que eles não precisam comprar nada, mas vai lá, ai, nossa, olha essa calcinha, putz, que engraçada, não sei o quê. Nossa, olha esse... Já descontrai desde a fase da procura, da busca. Né? Para poder brincar, para poder descontrair. Então isso é muito importante, porque ainda tem bastante tabu em torno dessas coisas, né? Entre os casais, existe muita dificuldade de falar nesse assunto, um para o outro? Um pouco, porque principalmente quando você quer trazer para a relação algo como isso que a gente está falando hoje, como trazer um lubrificante íntimo. Eu acho que ainda falar sobre o lubrificante íntimo que eu quero trazer para a relação é mais fácil do que se a mulher pega e fala, olha, eu quero trazer para a relação um vibrador em formato de pênis desse tamanho. O cara vai falar, opa, você não está satisfeito com o meu, né? Você está achando que o meu é pequeno diante desse que você está trazendo, né? Você não está satisfeita. Sim. E aí vai, a fantasia rola solta. Então, assim, o casal precisa conversar sobre qualquer coisa nova que você vai trazer para a relação. Sobre os lubrificantes, é mais fácil, porque não é ameaçador a figura do homem. Por exemplo, se é a mulher que traz e vice-versa. Né? Então, só que ainda tem uma certa vergonha a respeito. Por quê? Porque se a mulher vem oferecendo esse tipo de coisa, algumas mulheres são mais recatadas ou não são tão assim, não se expressam tão facilmente em relação à sua sexualidade. Então aí o que acontece? Ela vai achar que se ela falar sobre esse assunto com o parceiro, ele vai achar que não tá legal, não tá satisfeita. Ou tem homens que eu vou dizer também, né? Que dá vontade de fazer assim no pescoço, né? Porque chega e fala, aprendendo isso aí com quem? Onde é que você... Que é isso aí? Não, mulher minha não usa esse tipo de coisa. Isso aí quem usa é vagabunda. Mulher minha não... Tá usando com ele, né, cara? Não é? É umas coisas assim que é difícil de entender. Embora isso já está acabando muito, assim, está diminuindo muito. E as mulheres estão ficando mais liberadas, indo mais em busca daquilo que é importante para elas. Porque a gente tem que entender. Não sei se eu estou fugindo muito do assunto. Não, o assunto é seu. Então tá bom. Então, porque o que a gente tem que entender? Que ninguém nasce sabendo fazer sexo, né? E a gente tem uma concepção errada de que os homens sabem fazer sexo.
Se aprende junto, eu acho. Porque assim, a gente acha que como o homem, desde criança, ele é educado para ter mais liberdade sexual, então ele pode pegar todas, pode pegar todos, pode sair por aí. Muito cultural, né? Exato. Então a gente pensa o quê? Já que ele pegou todas, então ele sabe muito de sexo, então vai saber também lidar aqui comigo. Engano da mulher que acha isso, porque cada mulher tem uma característica própria. Eu sempre brinco isso quando eu faço palestra, eu sempre falo, tem mulher que gosta que mexe redondinho. Tem mulher que gosta que mexe compridinho. São particularidades, claro. Que nem beijo. Cada um beija diferente, um encaixa com um, encaixa com o outro ou não. E como é que você vai fazer? Então você vai ficar quieta porque você acha que é o jeito, ele sabe fazer, ele vai entender tudo. Não é assim, né? Então muitas vezes a mulher, ela fica numa relação infeliz, não tá gostoso, porque ela não verbaliza para a parceria aquilo que ela gosta. Então eu vejo que esse mercado hoje desses produtos, essas coisas, tem contribuído para que a mulher pare para pensar, puxa, mas ele não faz legal mesmo, admitir isso. Então, eu vou em busca disso, quem sabe dar uma pimentadinha na nossa relação e a gente cria uma intimidade melhor para conversar, para eu falar para ele, olha, põe mais pressão, põe menos pressão, vai mais rápido. Dá as coordenadas. Isso, exatamente. Ensina o mapa lá para chegar na mina. Exatamente. Isso, né? Carla, me diz uma coisa, fora a questão do apimentar a relação e a questão da menopausa quando a mulher se aproxima de uma idade mais avançada, que outros fatores influenciam na lubrificação feminina, na lubrificação natural feminina? Assim, existem fatores emocionais ou de saúde que também afetam isso, que podem fazer a pessoa querer buscar um lubrificante íntimo para resolver essa situação? Sim, acho que a sua pergunta é muito pertinente, porque a menopausa é um dos fatores e que vão acometer mulheres a partir dos 50 anos, né? Algumas um pouco antes, mas a maioria a partir de 50. Mas a gente tem, por exemplo, diabetes, mulheres diabéticas, mulheres hipertensas, né, que têm pressão alta. Isso tudo vai mexer com a lubrificação. Essas são doenças que alteram a lubrificação. Isso eu estou falando do ponto de vista físico, orgânico, mas nós temos os fatores emocionais. Então, por exemplo, é um casal que transa sempre de sexta e sábado, porque no dia seguinte não tem que trabalhar. Tem hora marcada. Tem hora marcada. Né? Aí você tem que planejar o teu desejo, o teu tesão para aquele dia. E se eu não tô afim daquele dia? E se eu tive um dia super estressante, cansativo? Mas tem que ir, porque senão vai só para outra semana. Ou é aquele casal que transa sempre do mesmo jeito. Então é a carícia que você já sabe como começa, como é o meio e como é o fim. Não existe expectativa. Exatamente, não tem novidades, não tem nada. Então, a rotina no relacionamento, né? Ou então é aquele casal que briga muito, que se desentende demais e aí acabam assim, contribuindo para que haja muitas mágoas, ressentimentos. Isso vai fazendo com que vá se perdendo aos poucos o interesse pela parceria e, em consequência disso, uma lubrificação. Se eu não tenho muitas vezes vontade, eu dificilmente me excito. Embora uma coisa não tenha nada a ver com a outra. Eu posso não ter vontade e até me excitar, porque eu separo muito bem as coisas na minha cabeça. Ou eu posso ter muito tesão, muita vontade, mas não me excito de jeito nenhum, não lubrifico, por uma série de fatores, como esses que eu acabei de dizer, ou até mesmo a própria ansiedade da situação. Então, tem... Que aí mexe no funcionamento do corpo, tudo, e altera na hora que a pessoa está precisando daquela lubrificação. Não acontece. Não acontece. Eu mesma atendi uma paciente essa semana que ela me deu um exemplo muito disso. Ela dizia assim, eu estava com muita vontade de transar com ele, muita, muita, muita. E assim, a gente começou a se beijar muito, se acariciar muito, só que assim, eu pedi para ele fazer a penetração e eu estava super seca, apesar de muita vontade, e não conseguia ter orgasmo de jeito nenhum. Então, ela estava num alto grau de excitação, de ansiedade, que não permitiu a ela relaxar,
sabe? Mandar mensagens adequadas para esse cérebro, para que ele... E não era uma pessoa que tinha um problema recorrente, que tinha um problema de lubrificação. Era uma ocasião. Exatamente. Então, a gente tem que, quando vai para o sexo, tem que ir para o sexo na boa, com tranquilidade e de preferência. Não levar os problemas para cama. Exatamente, é isso, né? Então, sem dúvida, tem que estar atento. Muitas vezes, se essa dificuldade de lubrificar acontece em todas as relações sexuais, seria muito importante a mulher reavaliar a relação ou então procurar uma ajuda médica para fazer alguns exames e ver se está tudo bem com ela, né? E aí podem ser médicos, pode ser ginecologista, pode De preferência o ginecologista. Vai no ginecologista, o ginecologista ele vai pedir uma gama enorme de exames de sangue que vão avaliar a parte hormonal e vão conferir se ela tem, vão avaliar a glicemia para ver se tem alguma coisa relacionada a diabetes, a pressão alta ou até mesmo algum outro componente como uma disfunção hormonal, por exemplo. Qualquer pessoa pode usar um lubrificante íntimo ou tem algum problema de saúde, algum problema de pele que às vezes impeça a pessoa de fazer uso de produtos lubrificantes? Então, é uma pergunta importante, porque assim, não é toda pessoa que vai conseguir usar por conta disso que você acabou de falar. Algumas pessoas são extremamente sensíveis e são muito alérgicas. Né? Então, às vezes tem um componente naquele lubrificante íntimo que vai interferir e vai dar uma coceira enorme, vai ficar tudo inchado, avermelhado, e aí vai doer para fazer a penetração. Quer dizer, o que era para ajudar acabou prejudicando. Na grande maioria das vezes, é uma alergia a algum componente desse lubrificante. E é isso, então, que a pessoa tem que ver. Passou lá, não ficou bom? Então, tem que ou tentar trocar, testar outro produto, ou então usar um que seja à base de água mesmo, que não tenha nenhum outro componente, como esquentar, aquecer, ou então para vibrar, alguma coisa assim. Então, pessoas alérgicas têm que ter um cuidado. Se ela já é mais alérgica, com questões de pele, sim. Agora, às vezes ela pode ser muito alérgica e passar um lubrificante e não aconteceu nada, foi na boa. Ou não, às vezes ela não é alérgica a nada, mas foi lá, passou o lubrificante e aí deu alergia. Então, tem que ver, né? Tem que avaliar o que tá atento ao que aconteceu, né? Tá certo? É por aí. E no homem também, né? Às vezes passa o lubrificante no homem e o homem passou a ter uma alergia, uma coceira. Então, aí tem que parar, não dá. Brinca de outro jeito. As pessoas relutam em, às vezes, usar a própria saliva como um lubrificante natural, sem falar agora de produto pronto comprado? A saliva nunca deve ser usada como lubrificante. Nunca. Sabe o que é nunca? É nunca. Por quê? Dá efeito contrário? Não é que dá efeito contrário. É que a boca da gente é cheia de bactérias. É cheia de bactérias. Então, o que faz? E passa lá embaixo, ou passa no ânus, você está levando bactérias da sua boca para a vagina ou para o ânus. Então, saliva jamais deve ser utilizada. Jamais. Outra coisa que não deve ser utilizada de jeito nenhum, vaselina. Vaselina. Por quê? Porque a vaselina, ainda nos tempos de hoje, tem gente que vai buscar vaselina para poder lubrificar, né? Então é bom dizer, porque a vaselina, ela corrói a mucosa vaginal e a mucosa anal. Não pode usar vaselina de jeito nenhum. É outro propósito, né? Vai fazer sexo anal. Ai, tô morrendo de medo que vai doer. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar uma xilocaína, que é uma pomada que é deslizante, obviamente. Mas adormece tudo. Adormece tudo. Jamais, né? Porque o que acontece com isso? Amortece de um tanto que aí o homem fica tão empolgado que põe com tudo lá, né? Vai com muita sede a pote. Machuca. E machuca. E aí ela não tá sentindo, ou ele, né? Se é numa relação homem, enfim, sei lá, não vai sentir nada. Na hora. Exatamente, porque depois que acaba, é ruim, né? Então, jamais isso deve acontecer. Então, essas coisas, não. Existe lubrificantes para isso. Se tem alergia a esses lubrificantes para poder fantasiar, para brincar, usa um à base de água. Ponto. Aí não vai ter problema nenhum. Ok.
Carla, eu vou chamar um intervalinho bem rápido agora. Vou colocar os nossos contatos de novo aqui na tela para as pessoas poderem enviar as perguntas para você no segundo bloco, tá? Então, e-mail plena@plenamulher.com.br, Twitter @plenamulher, WhatsApp 11 99 223 2382 ou pela fanpage do Facebook do Plena Mulher. A gente já volta, vai ser rapidinho. Boa noite, voltamos aqui do nosso intervalo, então no bate-papo ao vivo no Plena Mulher com a Carla Secarello. E agora nós vamos responder as perguntas, Carla, das pessoas que estão mandando, dos internautas aqui que estão interessados no assunto. Olha, temos um homem, Carlos, de São Paulo, está perguntando se o lubrificante que já existe no preservativo pode ter algum problema com o lubrificante em gel, o uso dos dois concomitante. Essa é uma boa pergunta, Carlos, porque é o seguinte, não há problema algum, porque o preservativo, ele vem já com um lubrificante, mas às vezes ele não é um lubrificante suficiente. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar um gel lubrificante, qualquer um desses, de preferência colocar esse que é a base de água, né? E você pode passar por cima do preservativo, tá? Tá lá no pênis, o preservativo, você vai lá e passa bastante, pode também passar lá na entrada da vagina, do ânus, enfim, onde você for colocar, lambuza tudo e na boa, porque não tem problema de prejudicar o látex do preservativo, tá? Nem se for um preservativo de poliuretano, que é para aquelas pessoas que têm alergia ao látex, também não vai prejudicar. Você pode usar o lubrificante para melhorar essa lubrificação em cima do preservativo sem problema nenhum. Tem muita gente que tem essa dúvida, sabe? Porque acha que o lubrificante vai corroer ou vai diminuir essa proteção do preservativo. E não é verdade. Você pode usar assim sem nenhum problema. Para deslizar mais fácil, né? A Fabiola de Santos pergunta como eu faço a questão da vergonha que a gente estava falando antes também, né? Como faço para falar para o meu marido que eu tenho vontade de usar lubrificantes e acessórios? Ele é meio careta. Então, Fabiola, né? Fabiola de Então, Fabiola, é o seguinte, assim como você, uma boa parte das pessoas, das mulheres, tem essa dificuldade. E eu acho que procede mesmo, porque tem homem que é, assim, entendeu? Cabecinha quadradinha. Então, para não acontecer aquilo, né, de falar para você onde você achou isso, te menosprezar, ou até mesmo criar uma situação de atrito na relação, eu acho que você tem que ter cautela mesmo. O que você pode fazer? É uma dica, mas você usa se você quer. De repente você tem aí a sua criatividade, você pode melhorar até o que eu vou falar. Mas você pode chegar para o teu marido e dizer assim, sabe, hoje eu estava conversando com uma amiga e ela me disse que ela comprou um gelzinho para passar na vagina que esquenta, ou que gela, ou que vibra. Ou então tem também umas bolinhas, sabe, Fabiola? Umas bolinhas assim, que você pega a bolinha e coloca lá na vagina. Com o calor da vagina ela vai derretendo e lubrifica. É bem legal, ela dá uma estouradinha assim lá dentro. É um lubrificante que fica dentro da bolinha. Isso, exatamente. Fala assim, então, a minha amiga, eu conversando com ela, ela falou, comprou isso. O que você acha disso? Você acha legal um negócio desse na relação? O que você pensa a respeito? Então, por que eu tô te falando isso, Fabiola? Porque primeiro você tem que extrair dele o que ele pensa a respeito desse assunto. Aí
Você vai sondar o território, tá certo? Você vai ver como é que o que ele pensa, o que ele acha. Se ele falar, você vê que é uma resposta favorável, você vai falar assim, o que você acha? Você acha que a gente poderia ter assim na relação? Jogar de uma forma natural. Isso, né? numa boa, assim. Mas ele falou, pode ser. Então, vamos, a gente pode comprar junto, o que você acha? Vamos sábado num sexy shop ver se a gente acha? Traz ele. Se ele falar, não, isso aí você compra, vai lá e compra. Né? Você vai lá e compra. Então, eu acho que é uma forma, assim, bem singela, tranquila, de você ver, testar seu parceiro, o que ele pensa a respeito. Agora, não vai já falar de prótese, não vai falar de vibrador, não vai falar... Não. Porque aí pode ser um pouco demais, já que você falou que... Vai criar mais uma barreira, né? Exatamente. Então, vai devagar, vai comendo pelas beiradas, vai chegando devagar ao ponto que você quer. Então, ele acostumou com o lubrificante, com o gelzinho? Então e agora? O que você acha da gente pegar um vibrador? Tem aqueles vibradores que são que nem anéis, por exemplo? Coloca no pênis, vai vibrar à medida quando faz a penetração, aí vibra o clitóris ao mesmo tempo. Aí tem coisas legais, não precisa já partir para um vibrador em formato de pênis, entendeu? Vai aos pouquinhos para acostumar a criatura. Exatamente, tem que ir devagar, né? Então acho que é dessa maneira. Fica aí uma dica, mas usa a sua criatividade. E cada pessoa vai conhecer o seu parceiro e tentar achar uma aproximação, né? Melhor de falar, sem assustar a pessoa. Aqui não é exatamente uma pergunta, Carla, mas é uma colocação e tem a ver com essa última resposta que você deu aqui. A Roselina dos Santos, ela diz que lubrificantes ajudam, inclusive, a nos conhecermos melhor, ela e o parceiro dela. Prefiro os que esquentam ou os que esfriam, aqueles que vibram, tem que usar para saber. Legal. Rosalina? Rosalina. Então, Rosalina, eu acho perfeito, assim, acho seu depoimento muito bacana, pode ser incentivador para muitas mulheres, porque realmente, assim, é uma forma de conhecer, porque vocês vão brincar à medida em que as sensações começam a surgir quando se passa um lubrificante como esse. Por exemplo, quando passa, eu vou dar outra dica para você, não sei se você já testou fazer isso, mas quando você passa um lubrificante ou que esquenta ou que esfria, depois vai lá e dá uma sopradinha, dá um negócio, né? Você vai ver como a sensação, ela fica maior, né? Quando você faz esse tipo de coisa. Tá certo? Então, é perfeito, isso vai fazer com que vocês criem mais intimidade. E eu acho que há uma outra coisa aí que você falou, que é o se conhecer, que não só pode se conhecer na relação com o outro, mas você pode se conhecer sozinha, com a masturbação. Então, a mulher, ela também pode utilizar esses lubrificantes íntimos para se masturbar, né? E com isso, começar a povoar a mente com questões eróticas, com fantasias eróticas, porque nós mulheres, a gente não tem o hábito de receber mensagens de sacanagem, erótica. Pega um WhatsApp de um homem aí, você vai ver como é que é. É forrado dessas coisas o dia todo. A gente não tem isso. Então o homem, ele exercita, ele erotiza a mente dele. Muito mais pelo visual do que a gente, né, já. Constantemente. Então, à medida em que a mulher, ela se masturba, ela aprende, consequentemente, a fantasiar. E ela começa a ir mais em busca de conteúdos eróticos, sensuais, não precisa ser pornográficos, mas pode ser sensual e erótico. E isso, então, vai ajudando a mulher a se despertar cada vez mais para a sua sexualidade. E na hora que tiver um encontro com o parceiro ou parceira, já vai usar isso. Lógico. Né, como mais uma bagagem. Sem dúvida. Ela vai estar... se estimular e ajudar o parceiro ou a parceira a estimular ela. Ela vai estar muito mais segura de si, né? Até para poder pedir pro outro e falar assim não, assim sim, e aí vai, né? Tem idade mínima para começar a usar lubrificante íntimo, Carla? Tipo, adolescentes muito novos ou pré-adolescentes já poderiam usar ou não é indicado ainda? Não, pode usar sim. Agora, não utilizar o lubrificante como uma forma de se lubrificar porque não aprendeu a ter uma preliminar adequada ou não aprendeu a fantasiar, né? Eu acho que são coisas importantes da gente poder diferenciar, porque assim, é fundamental que o casal tenha uma preliminar, porque na preliminar a mulher ela se prepara para receber o pênis.
Então, a preliminar, ela não é frescura de mulher. Ela é essencial para a gente, porque o homem, ele já fica preparado quando ele vê alguma coisa, quando ele sente um cheiro, quando ele escuta um som. O homem, ele se erotiza, ele se excita, ele tem uma ereção a partir destas coisas. A mulher não. O timing é completamente diferente da gente. Diferente. Então, se uma adolescente que está iniciando a vida sexual dela, ela tem dificuldades para entrar nesse processo de excitação de uma preliminar, porque ela tem um parceiro que também é adolescente, que não sabe fazer nada com coisa nenhuma, porque também está aprendendo e, consequentemente, não a estimula adequadamente, ela ficar se utilizando desses géis lubrificantes para poder, então, ter essa lubrificação para penetrar, não é legal. Já está começando a errar. Porque aí ela fica dependente de alguma coisa, né? Então não dá. Tem que chegar, por isso que a menina ela tem que também se masturbar para aprender a conhecer o seu próprio corpo e, consequentemente, ir falando para o parceiro, porque jovens, adolescentes dificilmente sabem tudo isso. Dificilmente. E dificilmente verbalizam isso também. Claro, e é muito importante. Então, como eu disse, é nas preliminares, é com o beijo, com as carícias e tudo mais, que o nosso útero sofre uma elevação. À medida que ele se eleva, ele alonga o canal vaginal, porque o nosso canal vaginal, quando a gente não está excitada, tem entre 7 e 8 centímetros. Quando a gente se excita, e o útero então se eleva, esse canal vaginal ele passa para o dobro do tamanho, ele vai de 12 a 14. Claro, porque a natureza é muito perfeita, a gente não sabe que tamanho de pênis vai entrar na gente, não é verdade? É tipo o homem só que para dentro, só que ao contrário. Exatamente, a gente cresce, né? Porque a vagina ela tem que ser preparada para receber qualquer tamanho de pênis. Né? Então, esta preliminar, estas carícias, elas são fundamentais para nos preparar. Então, o útero sobe, canal vaginal se distende e a vagina lubrifica. Né? Então, é esse o processo da excitação feminina. Então, quando está começando a vida sexual, eu não sou muito a favor da utilização dos géis para não criar essa dependência. Mas se ela souber fazer isso sem o gel também, tá tudo bom. E normalmente não vai ter algum problema de saúde que nessa faixa etária já vai ter interferência. Você diz do diabetes? Não, muito. Existe o diabetes juvenil, né? A gente não pode negar porque existe. O diabetes juvenil vai comprometer a ereção no rapaz e a lubrificação na moça, né? Então, mas é mais difícil, né? Mas pode ter. Ok. Célia Rodrigues, de Joinville, pergunta se lubrificante para o sexo anal é o mesmo para sexo vaginal ou se existem diferentes ou específicos para cada um. Existem hoje tem de tudo que você pode imaginar, tem uma parafernália de coisa. Então, assim, hoje existem géis específicos para a região anal. E o que tem de diferente nesse gel? Ele é cicatrizante, ele é lubrificante, ele tem um monte de anti aí que vai te ajudar, entendeu? Então, é legal quando você for a um sexy shop pedir um gel lubrificante para a região anal, porque tem todas essas características que vão auxiliar. Tem alguns que têm dupla funcionalidade? Tem uns que pode ser usado tanto na vagina quanto no ânus. E existem aqueles que são específicos para o ânus, porque reúne características maiores que eu não estou me lembrando agora. Mas algumas são, por exemplo, como eu disse, cicatrizante. Que é uma região completamente diferente da vagina. Dilata um pouco mais a região. Então tem tudo isso. Então é um gel específico para aquela região. E pode fazer mal usar o lubrificante do sexo anal na frente, na vagina? Não, que não há necessidade. Tá. Por quê? Porque o ânus, ele é apertado. O ânus não foi feito para entrar nada. Foi feito para sair, certo? A gente que inventou essa moda. Exatamente. Então, o que acontece? Ele não tem lubrificação própria como a vagina tem. Além do que, ele não se distende como a vagina se distende, ele não é elástico, como a vagina é elástica. Musculaturas completamente diferentes. Exatamente. Então, o que vai acontecer? Quando vai fazer a penetração no ânus, ele contrai.
Eu não consigo olhar para isso e não me lembrar daquele vídeo. No meu vídeo do Ai Que Susto, assiste aí, o Ai Que Susto vai ver, é isso aí. Então, o que vai acontecer? Ele vai contrair. Então, tem que permanecer encostado lá, com o dedo, com a língua, com o pênis, sei lá, com o que você estiver encostando lá. E aí, o que vai fazer? Espera ele relaxar e aí, então, é feita a penetração. De qualquer forma, mesmo tendo essa penetração facilitada com este relaxamento, o ânus é apertado. É por isso que o homem tem tanto tesão de pegar ânus, porque é apertado. E aí vai pressionar bastante o pênis. Então, é diferente da vagina. A vagina, ela não tem nada que emperre, né? Que segure. Por esse motivo que no ânus é colocado um lubrificante, por exemplo, que é cicatrizante. Porque às vezes podem romper alguns vasos. Nada que vai criar uma condição. Mas é mais apropriado. Mas é o mais apropriado. Coisa que para a vagina, você não precisa disso. Você não precisa de cicatrizante. Porque a vagina, ela... A não ser que a mulher ela fica ali tensa, dura, contraída, que aí o pênis não vai de jeito nenhum, ela vai ter dor, entendeu? Mas a vagina ela foi feita para se distender, tá? Ok. Eu ia falar uma outra coisa do ânus e esqueci. Agora, a hora que eu lembro, eu falo, esqueci. Tinha a ver com o produto. Eu tinha perguntado se o produto, né, fazia diferença de um para outro. Olha essa aqui. Ingerir lubrificante tem problemas? Fala Maria Paula de Sorocaba. Olha, Maria Paula, não tem não. Porque muitos desses lubrificantes foram feitos para você degustar. Exatamente. Então, eles são comestíveis. Então não tem problema, é justamente para que você possa lá fazer o sexo oral, por exemplo. Não que vá ingerir e vá ter algum funcionamento no organismo diferente, é local mesmo. É local mesmo. O que vai fazer? A tua língua vai aquecer, ou vai esfriar, ou então vai vibrar. Quando você, por exemplo, é muito interessante, tem uns aí que é bem legal. A língua vai vibrar, é ótimo. Eu quero esse. É legal, parece que você tá com um monte de formiguinha andando. É muito legal. Então, quando a gente vai testar o produto, por exemplo, como é que você vai fazer? Você tá na loja ou você tá com uma demonstradora numa reunião, por exemplo... Como é que você vai fazer para testar? Dá licença, não vai, né? Então, como é que você faz? Você testa na mucosa da boca. É assim que eles fazem? A boca é a mesma que a gente tem aqui embaixo. Então, você passando aqui na boca, você vai ter a sensação de que você teria lá embaixo. Então, é uma forma, entendeu? Você vai... Então, quando você faz o sexo oral... Né? É que eu tô falando de um sexo oral sem preservativo, né? Que não é adequado, mas enfim, né? Às vezes acontece. Então, se você lamber, chupar, não tem problema nenhum, porque não vai te causar gastrite. Eu sempre achei que não seria adequado, poderia dar alguma reação, alguma coisa assim. Não, eles já fabricam preparados para isso, exatamente. É que nas embalagens, até por uma determinação da Anvisa, não pode vir escrito que é comestível, mas são. Mas não diz que é proibido ingerir também, ou que não é adequado Não, ingerir. Pode ingerir, não tem problema nenhum, não tem problema algum. Bom, os de sabores devem fazer sucesso. Exatamente. Não, hoje já tem até camisinha comestível. Então, o que acontece? Muitas mulheres, por exemplo, não gostam de fazer sexo oral nos seus parceiros porque tem nojo, né? Então, o que faz? Bota a camisinha comestível lá e de tanto ficar lambendo, ela vai desgastando. Entendeu? Hoje tem de tudo, o negócio é louco. Olha, nossa, temos elogios aqui, Carla. Tuca diz, estamos adorando as dicas. A Cris, ou o Cris, não sei se é homem ou se é mulher, diz, queremos mais. E a Amanda está parabenizando pelo tema escolhido. Ótimo, bacana. Esses temas todos, né? Sempre, assim, as pessoas gostam de ouvir, porque... Talvez até porque nem falam tanto, às vezes, com outras pessoas, e quando a gente tem uma oportunidade de uma profissional esclarecer isso, né? Sim, é muito difícil você trocar ideias nesse sentido. Sabe que ultimamente eu tenho sido bastante procurada para fazer grupos de mulheres, assim. Então, às vezes reúne, sei lá, você tem um grupo de amigas, então você reúne na tua casa, cada uma leva um negócio, e aí a gente bate papo lá. E assim... O que sai é uma coisa louca, né? Porque a mulherada se libera, pergunta um monte de coisas, eu levo
esses produtos todos, esses acessórios, o que vai ajudar para que aumente aí o conhecimento da mulher nesse sentido, né? Então hoje tem acontecido bastante isso, né? Que bom que as mulheres estão se permitindo conversar mais sobre isso. Estão se soltando mais. Bacana. Carla, a gente vai encerrar o programa de hoje, muito feliz com dicas super preciosas, bacanas. Acho que os nossos internautas adoraram o programa, tenho certeza que adoraram, e eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Então eu agradeço a você, a sua presença aqui. Gostaria muito de tê-la um dia novamente para a gente falar sobre outros assuntos. E eu quero que você agora use esse espaço também para falar. Pode dar seus contatos, pode falar do canal do YouTube antes de eu encerrar. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? De eu estar aqui com vocês. A participação é sempre bom, né? A gente poder trazer aí um pouco do conhecimento nessa área para as pessoas e que bom que vocês oferecem esse espaço. Muito obrigada. E se vocês quiserem, então, ter mais continuidade aí de saber mais algumas coisas, eu tenho lá o canal no YouTube, né? Que é o Sexualidade e Você. É só acessar lá. Sexualidade e Você, você vai ver vários vídeos meus. Toda semana tem 2 vídeos novos. Tá? Tem curso de pompoarismo online, gratuito, você não paga nada, você vai aprender muita coisa. Então, entra lá, acessa, se inscreva, faça o que você quiser lá. Ótimo, obrigada. Carla, adorei nosso bate-papo mesmo. Obrigada, Aliás, super te convidaria para tomar uma cerveja e ficar a noite inteira conversando sobre sexo. Gente, boa noite, muito obrigada pela participação de vocês no programa. Ficamos aqui então com mais um bate-papo ao vivo do Plena Mulher. Boa noite.